Nós batemos recorde de calor em 2024. O efeito estufa é uma coisa ótima. Catástrofe ambiental é só azar. É só azar. Pensa num refrigerante quente. Agora pensa num gelado. Vou te contar uma coisa. A manga não é brasileira. Ah, mas que chatice ter que preservar aquela formiguinha Patinha. que morra. Pois foi uma declaração de amor. É uma grande loucura. Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu estou amando essa experiência. E hoje não é pouca coisa não, meu querido. Nós batemos recorde de calor em 2024. A partir daí é um monte de consequências, todas top 1 do Enem. Então, hoje a pergunta não é se vai aparecer nas provas no final do ano, é como vai aparecer nas provas deste ano. Doutora Ângela, o que você acha do episódio de hoje? Fala, gente. Tô empolgado, viu? Tô achando muito legal, tô adorando fazer isso. Não, tá muito gostoso. E os comentários. Gente, por sinal, esses comentários que vocês fazem aqui aumenta o nosso índice de felicidade. Isso é uma injeção de ânimo. Não custa nada pra gente fazer mais pensando em quê, gente? Não é pensando em entretenimento, é pensando em aumentar as chances de aprovação de uma forma leve, de uma forma gostosa, mais um modelo de aprender, né, Ângela? Não, dá pra gente entender que sem vocês a gente não existe. Essa que é a realidade. Isso foi uma declaração de amor. Porque a gente faz pra vocês. E a gente tá caprichando muito. Tá. E a gente, hoje, nesse episódio, a gente vai falar de um negócio muito importante, que tem vários contextos. O tema de hoje é impactos ambientais. Você tem hoje, pra gente falar assim, aquecimento global, vamos falar de desmatamento, vamos falar de enchentes no Rio Grande do Sul, vamos falar de espécie exótica, tudo só hoje vai acertar e não é uma questão, são várias. Eu tô no momento mais importante da prova do Enem. Eu tô preparada. Eu também tô. Vamos começar? Bora. Legal. Eu acho que antes de começar, acho que vale a pena a gente lembrar do episódio anterior. Que inclusive saiu na terça-feira passada. Episódio sensacional com o Mr. Ângelo e Daniel. Que falaram... Foi uma pegada mais voltada pra vacina, né? De hormônios ali. Qual foi a pegada? Conta aí. Biotecnologia, e aí falou de vacina, falou de hormônio, falou de um tanto de coisa, né? Várias aplicações. Nossa, não tem nem que discutir, que aí, cara, se for pegar na recorrência do Enem, nós temos matéria obrigatória. Na verdade, hoje vai ser um tema dos obrigatórios. A biotecnologia foi o primeiro episódio que foi de fisiologia de hormônios. Tem uma playlist? Tá organizada uma playlist assim? Tem uma playlist lá, tem uma playlist no Ou então o YouTube. menino pode maratonar se ele quiser. Só buscar podcast BioTP, BioTP Podcast. Isso. Assim. Eu não tô me recordando não, mas é mais ou menos isso, a pegada. É só não dar mole. Tem um link aqui, no primeiro comentário que tá fixado. Nesse link, você vai para um grupo. Nesse grupo, só tem conteúdo. Que isso. Perfeito. O aluno que entrar nesse grupo vai receber os conteúdos importantes todos que ele tem que receber. A programação. E não vai perder nada. Não. E qualquer material que a gente for fazer, anotação que a gente julga importante, ele vai pra onde? Ele vai pra esse grupo que tá fixado aqui. Isso. Fechou? Combinadíssimo? Ô, turma, vamos começar então com aquilo que é o mais badalado nos últimos tempos. Falou de meio ambiente, de impacto ambiental, tá todo mundo falando sobre aquecimento global. Legal. Não é isso? E aí vamos só começar a entender uma coisa que é engraçada, porque já... Aí eu não sei se é uma dúvida genuína ou é coisa de negacionista. Professora, mas a gente vive numa época, vê se você já ouviu essa, que a Terra, mesmo se a gente não fizesse nada, a Terra já estaria em aquecimento. E é verdade. Ok. Porque a gente passa por ciclos, que são ciclos glaciais e interglaciais, que é a era do gelo e a fase intermediária entre uma era do gelo e outra. E a gente vive uma era interglacial. Então, sem a gente fazer nada, a temperatura do planeta já estaria aumentando. Mas não é esse o aquecimento global que nos interessa em termos de impacto ambiental para falar em prova. O aquecimento global é o aquecimento que vai além deste geológico, deste natural. E esse está acontecendo por uma intervenção humana em proporções faraônicas, com recorde em 2024. E que a gente está sentindo na pele. Eu, em 2003, 2004, até 2007, 2008, eu trabalhei num projeto da Conservação Internacional chamado Projeto TIM, que era um projeto mundial que tinha como objetivo estudar aquecimento global. E eu usava como ferramenta para esse estudo as borboletas. Então, eu analisava as borboletas, a comunidade de borboletas, que são várias espécies, e eu via se tinha alguma aumentando, alguma diminuindo, qual eu estava sentindo mais. Por quê?
Porque os artrópodes conquistaram o ambiente terrestre muito antes dos vertebrados. Inclusive, isso é legal para a prova, é né? clássico Na hora que pergunta de assim, prova. qual foi o primeiro animal a conquistar o ambiente terrestre? A galera Uma galera responde o quê? Réptil. Errou. Répteis. E aí, quando você pensa nos artrópodes, foram os primeiros. Então, provavelmente, quando tem alguma mudança, eles sentem antes da gente. Então, a gente quer antecipar as coisas. Perfeito. E naquela época, eu lembro que eu ia fazer palestra e tal, ia falar sobre aquecimento global. Era novidade. Eu lembro direitinho de eu chegar num auditório lotado, eu falava assim, efeito estufa. O que vocês acham de efeito estufa? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí o povo estava começando a ouvir falar sobre isso, falava assim, ruim. Eu falava, não é ruim. O efeito estufa é uma coisa ótima. O ruim é o efeito estufa intensificado, agravado. E aí você vê que naquela época era uma proposta de previsão, o que iria acontecer. E hoje É uma confirmação. é uma confirmação. Não, e você falar que não é negacionismo, né? Porque não tem como não ser e a gente está vivendo essa realidade. A bem da verdade, gente, e a gente vai melhorar essa fala, a gente vai discutir sobre isso, é que o aquecimento global ele vai levar a consequências relacionadas à queda da biodiversidade. E o que a gente estava discutindo aqui, eu e o Ângelo, antes da gente começar? Ainda existe, infelizmente, uma ideia de que quem quer preservar a tal biodiversidade, que são as espécies de várias naturezas, seja do reino vegetal, do reino animal, seja do reino humano, não interessa. Falei em biodiversidade, eu vou muito além de um animalzinho fofo, muito além de um mamífero. A galera ainda acha que é coisa de biólogo bicho grilo. Ah, mas que chatice ter que preservar aquela formiguinha. Não, mas que aquele sapinho nunca pagou um boleto na minha vida, aquele sapo, eu vou ter que agora preocupar com o sapo. E a galera nunca parou para pensar. Agora é pra memorizar esse termo, hein? Porque a gente que segue o método D3R, a gente entende que o aluno gosta de biologia, compreende uma aula e esquece os nomezinhos. E aí uma das formas de você não esquecer é introduzir esse vocabulário na sua rotina. Então, se tem um termo que eu quero todo mundo agora repercutindo nas suas conversas de boteco é serviços ecossistema. Esse é lindo. Isso tá em alta de Não mais tá, cara. essencial. E pra você ter uma ideia, as pessoas, assim, elas costumam dar pouco valor para a biodiversidade. Nó. Então, se eu chego num churrasco lá, cheio de pessoa que é leiga, que não entende nada de biologia, e falo assim, as formigas são fundamentais. As formigas, elas dispersam sementes, as formigas, elas picotam as folhas, aumenta a área de contato da folha, aumenta a velocidade, então, de decomposição. Se eu chego falando isso, o povo ri de mim e fala, é louco. Sabe qual é uma estratégia que a gente tem para enganar essas pessoas? É escolher uma espécie bandeira. Uma espécie bonitinha. A nossa que escolhida foi o mico-leão da cara dourada. Aí você fala assim, gente, esse miquinho lindo vai morrer. Vamos preservar ele. Aí todo mundo, porque enquanto era formiga, deixei de saber. E o grau de empatia ele vai diminuindo de acordo com o grau de parentesco. Isso. Quanto menor o grau de parentesco, menos empatia eu tenho que morra, né? Agora, se é um mamífero fofinho, aí eu já quero preservar. O fato, gente, é que toda vez que a gente falar de serviços ecossistêmicos, é o que a natureza faz por nós, de forma gratuita, que provavelmente, se a gente investisse bilhões de dólares, de euros, da moeda que você quiser, a gente não conseguiria fazer com tanto talento quanto a natureza faz de forma gratuita. E aí tem vários, tem inúmeros. Por exemplo, vamos pensar aqui na purificação da água quando a água está ali percolando pelo solo. Quantas estações de tratamento de água eu teria para fazer essa purificação da água que a natureza, que o solo faz por nós? Vamos imaginar, cara, cada árvore que está aqui arborizando uma rua, ela faz muita transpiração, que é a liberação de vapor pelos estômatos. Cara, quantos umidificadores eu não teria que pagar e mantê-los funcionando para substituir todas essas árvores que liberam esse vapor por nós? Isso eu estou falando de uma árvore na rua. Eu não vou nem entrar em floresta amazônica com os rios voadores. Não vou nem começar a falar disso. Você está pensando na loucura disso? E a polinização? Não, a polinização é uma coisa fundamental. Tem um artigo que é muito legal que fala sobre a economia da natureza. Show. E tem um cálculo que é assim, você imaginar que a gente conseguiu fazer a proeza de acabar com os polinizadores. Acabamos com as abelhas todas, acabamos com as aves, a gente acabou com os insetos todos lá, não tem mais ninguém polinizando. Quem que vai polinizar? O humano. Aí o cara fez um cálculo. A energia que o humano gastaria para polinizar uma plantação, por exemplo, de laranja, é tão grande que a laranja que vai ser gerada ali não supre a energia que ele gastou. Legal. Ou seja, show. É impossível. Acabou a sustentação. Não, e se for pensar na economia, já que a galera gosta de falar de dinheiro, quanto que custaria uma laranja?
Não, e é tão real isso que você está falando, que a mão de obra da abelha é tão mais especializada, insuperavelmente mais competente que a mão de obra humana para executar essa polinização e garantir a produtividade dessas frutas cítricas, que hoje já é uma realidade aluguel de colmeias. Eu já vi isso. Já. Isso é muito legal, né? É um caminhão, né? É um caminhão. É porque o que acontece? Então vamos imaginar a situação onde eu tivesse que pagar pessoas para fazer a polinização, pegando um grãozinho de pólen aqui, cara, na agulha, transferir ali das anteras para o gineceu ao invés de abelha. Isso encareceria o produto de uma forma tamanha que simplesmente não existiria esse tipo de agricultura. Ponto. Não teria frutas cítricas. O que a galera tá fazendo? Vamos ter uma fábrica que cultiva essas colmeias e você que é agricultor, no dia que você quiser, pronto, eu posso te alugar essa colmeia na época da floração, depois você me devolve. Isso é uma loucura. Eu já vi a galera alugando caminhão, né? Aluga um caminhão de abelha. Loucura. Olha que doideira, Isso véio. é interessante. Então, tudo isso é serviços ecossistêmicos. É o que a natureza faz por nós, que custaria fortunas, em escalas, assim, faraônicas. E a gente está simplesmente destruindo quando a gente fala... Tal evento leva à queda da biodiversidade. Queda da biodiversidade é perda de serviços ecossistêmicos. E não é coisa de bicho grilo. Está nos afetando diretamente. A gente tem que lembrar que o tempo inteiro acontece extinção de espécies. Isso. Extinção de espécies é um processo natural, elas desaparecem mesmo. Só que ao mesmo tempo que tem a extinção, tem um outro processo que é o contrário, que é a especiação. Uma irradiação adaptativa, origem de novas espécies. O grande problema é que o humano gera tanto impacto que hoje a gente tem mais extinção do que origem de novas espécies. Perfeito. A gente está perdendo biodiversidade. E a gente não pode esquecer que a gente veste biodiversidade, come biodiversidade, os medicamentos vêm da biodiversidade e a gente faz parte da biodiversidade. Perfeito. Sem biodiversidade a gente não existe. Você vai imaginar que a cada metro cúbico de floresta amazônica a menos... são curas de doenças que estão deixando de existir. Então, o impacto, ele é direto. Se a gente não jogar dentro desse contexto de como explicar para as pessoas que vai nos influenciar diretamente, vai nos prejudicar diretamente, é capaz da pessoa ainda continuar com o papinho que é coisa de bicho grilo. Então, um ponto forte é vincular, por exemplo, com a fome. Que aí, porque aí eu acho que é unanimidade. O mundo entende que a fome é um problema cruel. Então nós temos que combater a fome. Você quer realmente combater a fome? Preserve a natureza. A maioria de vocês nunca passou fome. No máximo sentiu fome em algum momento. Agora, passar fome, Nossa gente, Senhora. é uma coisa muito triste. Tem um cara, que o nome dele é Betinho. Ele faleceu, ele teve HIV, ele era hemofílico, ele fazia... Na época, ele tinha que fazer muita transfusão de sangue. E ele... adquiriu o vírus HIV e teve AIDS. E tem uma frase dele que eu acho assim incrível, que é a seguinte: quem tem fome tem pressa. Essa frase Depois dessa eu não consigo negar comida para mais ninguém. Não pode. E aí vem cá, gente. Vamos lá então jogar dentro do nosso contexto só para o menino entender o impacto de forma direta em algo que nos toca profundamente, que é a fome. Que a regra é: em 2024 nós tivemos um recorde do aquecimento global, né? Com cerca aí de 1,5 graus Celsius a mais na temperatura média do planeta. Isso foi um recorde. É algo que terá consequências desastrosas, catastróficas. Então, quando eu falo consequências desastrosas, eu estou falando de estiagens prolongadas em um determinado ambiente e, em contrapartida, chuvas torrenciais em outros. É sobre isso. Então, é coisas acontecendo aos... E aí, gente, existe um mito que diz que catástrofe ambiental é só azar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, com ali 2,3 milhões de pessoas afetadas, mais de 170 mortes, aquilo não é azar. Aquilo é um combo de condições já reveladas, já ditas anteriormente. Quanto maior o impacto ambiental, mais catástrofes dessas vão acontecer. E a partir do momento que eu permito que mais catástrofes dessas acontecem, negando as informações que a ciência mostra, já deixou de ser azar. Azar é uma atividade de um vulcão. Beleza. É uma placa tectônica se movimentando. Beleza. Agora,
inundações daquela proporção, tem muita coisa por trás que vai muito além do mero acaso. Perfeito. Agora me acompanha no requisito fome, então. Tem um estudo que mostra que a cada 1 grau Celsius a mais na média da temperatura global, você tem 4,4% de calorias a menos sendo produzidas. Nó. Deixa eu só tornar esse número mais didático. De tudo que as plantas hoje produzem, todos os alimentos que o mundo produz hoje, se eu reduzir 4,4 calorias desse conjunto de alimento do mundo inteiro, é alimento suficiente para nutrir 350 milhões de pessoas. Que isso? Não estou chegando a dizer que são 350 milhões de pessoas que vão de fato passar fome, porque elas vão são 350 milhões de pessoas que podem entrar, por exemplo, num campo de uma insegurança alimentar. Nó. Então, é grave demais. É para 1 grau Celsius. 1 grau Celsius vai afetar o nosso prato. Com certeza que vai. Então, quando joga no alimento, na fome, eu acho que a galera começa a ter consciência. Cara, esse aquecimento global é coisa séria. Não, e a galera, às vezes, não consegue pensar na diferença do aquecimento global que a gente está tendo agora dos processos naturais. Quando você tem um aquecimento natural, com as variações climáticas que acontecem ao longo de milhares de anos, são processos lentos, muito lentos. Agora, esse processo está sendo muito rápido. Então, a seleção natural ela vai atuar, só que em menos tempo. Perfeito. Então, fica mais complexo dessas espécies acompanharem. Se adaptarem. A nova situação não vai adaptar. Exatamente. Porque a adaptação demanda milhões de anos. É acúmulo de mutações e etc. É muito tempo. Não vai. Na velocidade que a gente está alterando no meio, não tem adaptação. É como se fosse o aquecimento global uma Ferrari acelerando e a gente de fusquinha atrás das espécies tentando acompanhar nas adaptações. Não tem como. Exatamente. Agora, a gente pode avançar para um contexto mais prova mesmo, que o menino tem que saber. Então, quem está aqui vendo, né, não só para agregar conhecimento, mas para acertar a questão, isso aqui é obrigatório. Isso aqui é incondicional. Assim, não existe a possibilidade da gente ir para a prova sem saber. Que são as consequências desse aquecimento. E uma das consequências que anda bombando muito é o branqueamento dos corais. Ah, legal. Vamos falar um pouco disso, né? Porque o que acontece? Quando eu falo em aquecimento global, não é só atmosférico, não é só para animal terrestre. A água está esquentando. Só o simples fato da água estar esquentando, a gente já tem uma mudança do teor de O2 ali. Porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases. Então, menos oxigênio ali presente na coluna d'água. Pensa num refrigerante quente que você vai abrir. Perfeito. Agora pensa nele gelado. Muito mais gás. Vamos lá de novo. Legal. Vamos lá. Pensa num refrigerante quente. Agora pensa num gelado. Muito Isso. Gostou da sonoplastia? Muito bom, muito bom. Agora, turma, tem um negócio, os corais, por que eles ganham destaque? Não é à toa, não é porque ele virou modinha. Eu não sei se todo mundo tem essa consciência, mas isso é um dado interessante. Inclusive, os corais, eles são considerados berçário da fauna marinha. É muito comum ter larvinhas, ter ali ovinhos, ter ali a oviposição, enfim, é o berçário. Então, ali, cara, a gente tem o que vai sustentar, e esse dado é muito chocante, 1/5 de toda a fauna do ecossistema marinho. Não, isso é muito. 20% do oceano depende do coral. A biodiversidade dos corais é comparado com a biodiversidade da Mata Atlântica. Legal. Então, você imagina, das florestas tropicais da Mata Atlântica, das mais biodiversas que existem. Exatamente. Então, seria a floresta tropical do mar. Os recifes de corais seriam a floresta tropical do mar. E o que a gente está percebendo? A gente está percebendo o tal do branqueamento do coral. Aí, Ângelo, vê se você acha que vale a pena explicar para os meninos com calma o que faz ele ser colorido. Ah, legal. Que aí tem a ver. E aí, a partir daí, por que ele está ficando branco? Então, a ideia dele ficar colorido é porque tem algumas algas que chamam zooxantelas. Perfeito. E essas algas vivem em mutualismo, relacionamento ecológico. Espécies diferentes, as duas são beneficiadas, é obrigatório, com os quinidários, que são os corais, que fazem parte do coral. Então, tem o quinidário e a zooxantela. Qual que é a troca que existe ali? O quinidário, ele fornece para a zooxantela abrigo para ela poder morar e também matéria inorgânica. E aí, as algas fazem a matéria orgânica, depois de fazerem a fotossíntese, e fornecem essa matéria orgânica para os quinidários. Se separar, os dois morrem.
Porque é um mutualismo. Então, é uma relação obrigatória. Separou, morreu. E é o que está acontecendo com o aquecimento da água. Quanto mais quente a água, menos zooxantelas, que são essas algas que dão essas cores, se sustentam dentro desses corais. Então, assim, a temperatura aumentou, eu expulsei as zooxantelas de dentro dos quinidários, de dentro dos corais. Como era ela que dava a cor, tá aí o evento. É isso. Branqueamento. Por exemplo, imagina que você conheceu uma pessoa que é uma pessoa legal. Aí você está relacionando com ela. Sua vida tá ótima. Mas, de repente, essa pessoa ela muda. Ela começa a ficar tóxica. Relacionamento tóxico. Você vai continuar vivendo um relacionamento tóxico? Não, você vai expulsar essa pessoa. E as zooxantelas, com o aumento da temperatura, elas começam a ficar tóxicas. Elas começam a produzir toxinas. Aí o coral vai e expulsa. Mas diferente de você, que ao expulsar uma pessoa tóxica da sua vida, melhora. Você vai se recuperar, falar, agora minha vida melhorou. Não tem jeito, que no caso deles é mutualismo. No seu caso não é mutualismo, né? Não, graças a Deus. Não. Essas analogias são as melhores. Eu estava aqui sem entender nada. Aí eu comecei a entender tudo. Aí agora ficou legal. Mas eu gosto dessa analogia. didática. Muito bom. Pra galera que tá acompanhando aí, não faz o curso do BTP, ainda não teve esse prazer de fazer o curso do BTP, tá é muito bom, né? Ter essas analogias aí. De entender o que é um relacionamento tóxico, Sensacional. Entendeu? É sobre isso. Agora, esse branqueamento, ele tá acontecendo e não é um mar, não é um país. Está sendo observado esse fenômeno no mundo. Então, a gente está chamando de branqueamento global. E nós já tivemos 4 ondas generalizadas deste branqueamento global. Nós estamos vivendo a 4ª onda agora. Nossa Senhora. Gente, tudo que acontece no ano passado ou no máximo 2 anos antes da data da aplicação da prova tem chances reais de já ter tido tempo de entrar no banco de provas. Tá em alta, né? Então tá muito em alta isso que a gente está falando. E aí, antes mesmo da gente entrar aqui para conversar com vocês, a gente lembrou que os alunos confundem demais, mas demais, branqueamento do coral, que foi muito bem explicado até o momento, com a destruição do esqueleto calcário dos corais. Ah, legal. Então, vale a pena a gente avaliar, porque, enfim, a consequência vai ser a mesma, destruição dele, morte dos corais, mas por motivos diferentes. Então, vale a pena a gente fazer esse paralelo aí para o menino ir para a prova consciente. Demais. Essa eu vou até escrever, porque é uma reação química, eu quero mostrar essa reação aqui para os meninos. Então, mostra. Então, primeiro eu vou te mostrar o que acontece normalmente, naturalmente. Naturalmente, tem gás carbônico dentro da água. Isso vai ter. Então, vai ter o CO2. E tem uma reação, gente, que aparece tantas vezes, em tantos lugares, que você tem que saber ela, né? Que é a reação do CO2 com a água. Não, até no nosso plasma sanguíneo tem que dominar essa reação. Vamos Acontece lá. em todo lugar, né? É. CO2 mais água vai formar um ácido que chama ácido carbônico, que é o H2CO3. E é um H2CO3 menos. E esse ácido carbônico... desculpe, aqui não é menos não, é H2CO3. É. Agora que vai vir menos. O que vai acontecer? Vai liberar um H+, Mais H. H+, mais HCO3-, que é o íon bicarbonato. Aí, vai liberar o outro H+. Libera mais um H+, e agora CO3-2. CO3-2 chama carbonato. E aí, lá no mar, vai existir o cálcio, na sua forma de Ca2+. Aí, olha que legal, Ca2+, vai juntar com 2-, e vai virar o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é CaCO3. E esse carbonato de cálcio, ele é importantíssimo para quê? Para a concha do molusco, para o exoesqueleto dos quinidários. Ele constrói essas estruturas. Só que o grande problema é que com o aumento do CO2, porque a gente está tendo cada vez mais combustão aqui na Terra, mais desmatamento, aumentando a quantidade de CO2, o que vai rolar é que vai aumentar muito a quantidade de H+. E quem gosta de química sabe, né? Aumentou a quantidade de H+, o ambiente ficou mais o quê? Mais ácido. E aí, ao invés do Ca juntar com o CO3, tem tanto H+ disponível que o que vai acontecer é o CO3-2 juntar com hidrogênio. E aí vai faltar o quê? Carbonato de cálcio. Faltando carbonato de cálcio, aí é morte de coral e tudo. Aí as conchas dos moluscos, as espículas dos poríferos. Então, vamos lá entender, fazendo esse paralelo. Se você estiver aí escrevendo, o que seria ideal, porque daqui vai sair muito conteúdo de prova. Então, nós tenta fazer uma tabela aí agora e se organizar nesse sentido.
Nós temos 2 problemas que envolvem os corais. Nós temos o branqueamento e nós temos a destruição do esqueleto calcário deles. Se eu falar de branqueamento, tem uma direta relação com o aquecimento da água, com o calor. Expulsando as zooxantelas, branqueou, morreu. Se eu falar de destruição do esqueleto, eu tenho a ver com a acidificação da água. Legal. Em função desse CO2, que formou ácido carbônico, etc. Agora, se você analisar a causa inicial é a mesma. É o excesso de CO2 na atmosfera. Hein? Gostei. Não é? Então, é porque eu emiti muito CO2 na atmosfera, eu estou levando a 2 consequências simultâneas. Calor e acidificação. Calor matando o coral pela perda das zooxantelas. Acidificação pela destruição do esqueleto. Não tem como esse coral sobreviver. A consequência é a morte do coral. O coral é responsável por 20% da sobrevivência da biodiversidade marinha. Eu estou acabando com a floresta tropical do mar. Atividade pesqueira, turismo, indo tudo embora. E biodiversidade? Menos biodiversidade, de novo. E olha que coisa maluca, jogando bem para ecologia mais pesada. Quando você pensa nos ambientes, alguns ambientes são mais homogêneos, outros são mais heterogêneos. Os ambientes mais heterogêneos conseguem abrigar uma maior biodiversidade de espécies. Que é uma comparação, por exemplo, onde tem coral, que é mais heterogêneo, com o alto mar, que é mais homogêneo. Então, se eu penso no alto mar, tem pouquíssimas espécies diferentes. E a região dos corais, por ser mais heterogênea, abriga mais espécies. Ao destruir os corais, você destrói essas condições, esses recursos que permitem a biodiversidade daquela região. Maravilha. Agora, uma coisa, porque eles podem cobrar tanto a consequência quanto a causa. Legal. Então, a gente pode parar de falar da consequência do aquecimento, que foi o que a gente falou. Uma inundação com 3,2 milhões de pessoas lá no Rio Grande do Sul afetado é uma consequência do aquecimento global. Claro, também de várias outras coisas, até mesmo a impermeabilização do solo, a rede pluvial, tem um monte de outras coisas. Mas o aquecimento global teve por trás, é uma consequência. Né? A morte dos corais é uma outra consequência. Agora, em termos de causa, a gente tem várias causas para essa emissão exagerada de CO2 na atmosfera. A gente pode falar em queima de combustível fóssil? Pode. Boa. Mas tem um impacto que esse é doído. Porque ele é simplesmente, escuta essa, o impacto de maior queda na biodiversidade. A pior coisa que você pode fazer para a natureza na redução da biodiversidade chama-se desmatamento. Nada perde para o desmatamento. É histórico. Quando os portugueses invadiram o Brasil, em 1500, a gente tinha uma Mata Atlântica maravilhosa. Que os caras já chegaram fazendo o quê? Tem um pau-brasil. É lindo, tem um pigmento que dá para pintar tecido, aí de repente vira moda na Europa, o pigmento do tecido, e já começa a destruir. Perfeito. Então, de cara já começa a destruir. E é histórico essa destruição. A gente fez o que com nossos ambientes? A gente pegou, por exemplo, as matas contínuas e transformou em fragmentos, em pequenas áreas. Isso. E ao transformar essas matas contínuas em pequenas áreas, é de um impacto muito grande para a biodiversidade. A gente perde muito biodiversidade. É a coisa mais maluca. Se a gente mantiver, igualzinho tá. Eu não vou mexer mais não, tem um fragmento pequeno, eu quero preservar. Não adianta. Não adianta mais. Esse é o problema. Aí dá pra gente falar... Não, dá pra falar de um monte de coisa. Vou aproveitar e fazer um desenho só da fragmentação do território, Legal. porque eu tô desconfiada. Eu vou usar o seu tablet aqui assim, ó. Vou Deixa só eu colocar virar só uma ele folhinha assim, nova ó. pra você. Beleza. Porque o que eu quero mostrar pra vocês? Olha como é que é a fragmentação, porque aí agora nós vamos aprofundar num nível que vai, inclusive, além do Enem. Porque a gente gosta de aprofundar, né, doutora? Claro. A gente gosta de uma FUVEST, de uma UERJ, a gente curte. É porque a gente acha que estudar é pra sempre, né? Então a gente não parou de estudar. Então a gente tem esse gosto ainda. Me ajuda aqui na senha. Agora a Poliana sabe minha senha. Mas eu não decorei complicou não. tudo. Com certeza não decorei. Olha que coisa bonitinha. Vamos considerar essa situação aqui, ó. Vocês vão entender onde é que eu chegar. O desmatamento leva à fragmentação do território. Essa é uma frase que você vai decorar. Vamos imaginar, então, que tudo isso aqui, ó, seja uma floresta e ok. Beleza? Legal. E aí a gente foi desmatando. A gente foi desmatando aos pouquinhos aqui, assim. Então, tem uma frente de desmatamento que avança por aqui. Aí tem uma outra frente de desmatamento que avança por aqui. Tem uma outra frente de desmatamento que avança por aqui. Tem uma outra frente de desmatamento
Beleza. Então, olha o que eu estou fazendo aqui agora. Eu criei um fragmento aqui, ó. Eu criei um fragmento aqui. Tem outro fragmento aqui, tem outro fragmento aqui. Então, tá, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo de eu ter um monte de fragmentos. O que era uma mata contínua virou um monte de fragmentos. Beleza. Então, tá aqui de azulzinho um macaquinho que até então ele vivia, pensa ele no passado, ele vivia aqui, ó, esse macaquinho, ó. Aí esse macaquinho nhanhava é do verbo nhanhar. Eu nhanho, tu nhanhas, ele nhanha, nós nhanhamos. Vós nhanhais, eles nhanham. Nhanhar é com carinho, cruzar sem amor, não é isso, turma? Então ele nhanhava com esse macaquinho que tava aqui do lado. Quem nhanhava com esse que tava aqui do lado. Quem nhanhava com esse, quem nhanhava com esse, quem nhanhava com esse. Então era uma nhanhação. Nossa, mas que maravilha. Era... Porque eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo é também. Isso é lindo, porque isso aumenta a variabilidade genética da próxima geração. Todo mundo com todo mundo. É isso que a natureza está pedindo. Ai, mas que indecente, professora, beleza. Só que agora aconteceu um negócio interessante. Eu tive a fragmentação do território. Então o macaquinho que está aqui, ó, ele vai ser obrigado a ganhar com quem ficou preso no seu fragmento, porque é quem ele encontra toda hora. Quase ninguém. E é isso. E acaba que nessa brincadeira de ser quase ninguém, quem que você encontrou? O seu primo. E aí, gente, eu vou ter que falar. Eu sei que é pesado, mas eu vou ter que dizer. Porque pior do que seu primo é morrer virgem. Então vai ser primo. Que horror! É aquela pergunta que a gente faz, né? A gente... pode transar com primo, com prima? Até pode, né? Agora Dever não. Outra melhor não. História. Melhor não. O que eu estou dizendo, para tornar essa aula um pouco mais séria, que o desmatamento, tô anotando para você ver que não é zoeira, levou à fragmentação. Beleza, só para você ver que tem matéria por trás. Qual que é a participação do James? Perigosa. Tem uma... Daqui a pouco tem a galera que começa a caçar uma mata desmatada para poder pegar as primas. Não Se aumentou a fragmentação, aumentou a endogamia. Por quê? Porque eu fui obrigada a ganhar com quem estava do meu lado, e quem estava do meu lado era meu primo. É isso. A palavra é bonitinha, né? Gamia é união. Endo é dentro. Então, cruzamento dentro dos parentes. Entre os membros da mesma família. O casamento consanguíneo é a mesma coisa. Aumentou a endogamia, diminuiu a variabilidade genética da próxima geração. Porque você está perpetuando os mesmos genes. E genes letais, inclusive, podendo agora surgir homozigose recessiva, como a FUVEST um pouco. Qual que é o... aqui, vamos lá. Genes deletérios. Nossa, isso é muito legal. Cuidado. Casamento consanguíneo, casamento entre primos, aumenta as chances de nascimento de filhos com síndrome de Down, por exemplo? Essa é boa, hein? Com anomalias cromossômicas, sim ou não? E a resposta é não. E é clássico de prova. Não. Não, porque isso vem de um erro de segregação cromossômica. Isso pode estar... mutação é uma cara. Pode estar acontecendo agora. Eu estou fazendo meu gameta aqui agora, e ao invés de eu segregar de forma correta um cromossomo 21 em um gameta, outro no outro, eu coloco os dois no mesmo gameta. Isso. Independente de quem eu vou nhanhar daqui a pouco, se é com o meu primo ou com alguém na rua. Deixei de saber. Então, não. Então, qual que é o problema de casamento consanguíneo? E aí, uma resposta bonita aumenta as chances de homozigose recessiva. Quando aumenta a chance de homozigose recessiva, partindo do princípio que várias das doenças, principalmente essas doenças graves, podem ser causadas por genes recessivos, estou dizendo que pode, não estou dizendo que começa a manifestação dessas doenças em grande escala. E sabe que é uma coisa massa da gente pensar? Imagina o seguinte, você tem um gene que ele é deletério, é um gene que traz uma característica muito ruim. Qual que é a frequência desse gene na população? Ao longo dos milhares de anos de evolução, muito rara. É raro na população, mas não é raro na sua família. Exatamente. É mais ou menos... você imagina, eu sou assim, ó, azão-azinho. Vem aqui comigo no... Eu sou azão-azinho. Aí eu sou portadora desse gene azinho de uma doença muito rara. Se essa doença ela é muito grave, e justamente porque ela é grave, ela é muito rara. Beleza. Cara, aí você conheceu o Daniel, que não é seu parente. Que não é. As chances é que ele seja azão-azão. Isso. Então, qual que é a chance de eu ter um filho doente? 0% de doente. Zero. Desse casamento aqui. No máximo heterozigoto, né? No máximo é portador do alelo, mas não é doente. Legal. Beleza. Agora não. Eu sou essa pessoa que tem um alelo azinho muito raro, mas tô vivendo minha vida de boa, porque o azão tá me salvando. Aí eu fui obrigada a ganhar com meu primo, porque eu tô preso dentro desse fragmento. E pode, não tô dizendo que tem, mas as chances que ele
tenham genes parecidos com o meu é grande. E se de fato ele tiver, eu já mudei de 0 para 25% de chance de ter um filho doente. Agora pensa isso ao longo de milhares de anos. Não é? Olha que loucura. Então o que eu estou dizendo, turma, tá bom, que diminuiu a variabilidade genética. E em termos de extinção, isso tem uma relação direta para uma frase que é bom de ser decorado. Quanto menor a variabilidade genética de uma população, maior o risco de extinção. Legal. E por que esse risco de extinção aumenta? Gente, vamos imaginar uma coisa? Vem comigo. Uma coisa é a gente aqui, com altíssima variabilidade genética, submetido a uma onda de calor. Pode ser que eu morri, pode ser que você morreu, mas porque tem uma variabilidade genética dentro dessa população, um sobreviveu. E esse que sobreviveu garante a perpetuação da espécie. Agora, Boa. imagina todo mundo clone, só para exagerar mesmo. Morreu Zero um. morreu todo mundo. Não precisa nem longe, pensa na Covid, pensa no HIV. Existem humanos imunes a HIV. Se a gente não tivesse a ideia de como evitar o HIV, não tivesse feito campanhas e espalhasse esse vírus pela população inteira, ia acabar o humano? Resposta: não ia. Em função da variabilidade genética. Exatamente. Legal. E aí, que foi até legal que a gente estava falando. Chega um determinado momento, gente, você provocou isso aqui, aí você vem aqui, coloca uma cerquinha aqui e coloca uma placa escrito área de preservação permanente, proibido entrar, área de conservação. Só que já pode ser tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. E esse é um dos motivos, porque tem um outro do efeito de bota que você pode falar. Não, e tem um outro ainda, muito louco. Porque o que é evolução? Evoluir é mudar a frequência dos genes ao longo do tempo de uma população. É mudança. Só que tem um negócio que chama deriva gênica. Deriva gênica é quando você muda a frequência dos genes ao acaso, associado a uma catástrofe. Exato. Catástrofe de origem natural. Exemplo. Teve lá uma queimada natural. Aí morreram alguns seres vivos ali. Quem que morreu? O melhor? O pior? Ou quem deu azar? Quem deu azar. Só que numa população pequena, esse que morreu, se por acaso foram os melhores genes, você diminuiu a frequência dos genes bons, isso vai aumentar a frequência dos genes ruins. O que dificilmente acontece numa população grande, porque a população grande morreram uns ali, mas tem outros genes bons em outro lugar. Então, deriva gênica é muito impactante também para as populações pequenas. Quanto menor a população, maior a influência da deriva. Boa. Maior a chance de eliminar um gene. É isso. E aí a variabilidade diminui ainda mais. Aí complicou isso. É tudo. caos. Você quer mostrar para os meninos o tal do efeito de Borda? Porque eu acho que é uma boa para a Eu prova, acho legal né? porque caiu o efeito de borda no Enem e ninguém sabia o que era. É. E é uma coisa super interessante, assim. O que é simples? Você tem que imaginar uma mata. A mata ela tem o centro, o meio e tem a borda. Você já viajou numa estrada? Já viajou, você está na borda. Olha para agora, você está na estrada. Olha para a direita e olha para a esquerda. Qual tipo de vegetação que você está vendo? Pensa aí. O James pode tentar me ajudar nessa daí. Ô James, pensa numa coisa. Você está numa estrada, está viajando. Aí você vai olhar para a direita e para a esquerda. Qual que é o tipo de planta mais comum que você costuma ver? Crescendo na beiradinha da estrada ali. Na Pensa beira numa da planta estrada? Muito comum, é muito comum. Todo lugar você vai ver isso daí. Se você nunca viu, você vai reparar a partir de agora. O capim? Pronto, acertou. Capim. Por que o capim cresce bem ali? Porque o capim se dá muito bem no sol, na borda. É uma espécie de borda. Agora, como que é a borda? Tem mais vento, tem mais sol, muito mais sol, a temperatura é mais alta. Agora, você vai lá no centro de uma floresta, por exemplo, é diferente. Lá no centro da floresta, a temperatura vai tender a ser um pouco mais baixa, a umidade vai ser mais alta, o vento é menor. Isso influencia em quais espécies vão estar na borda e quais vão estar no centro. Existem espécies que se dão bem na borda e espécies que se dão bem no centro. Quando você começa a desmatar, você começa a aumentar a borda. Chega num ponto que você desmatou tanto, o fragmento é tão pequeno, que só tem borda. É. E aí você tem a extinção das espécies de centro. Perfeito. Isso é maravilhoso. Joga no tablet aqui para eu tentar exemplificar isso de uma forma... Isso, já tá aqui, olha que maravilha, que homem. Que coisa. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa floresta inteira aqui. E as plantinhas que estão aqui estão submetidas a essas condições abióticas que o Ângelo falou. O quê? Mais vento, mais luz, menor umidade, perfeito. São plantas de borda que estão adaptadas à borda e tá tudo bem.
Ela tá vivendo ali. Agora, essa plantinha que tá aqui no meio, ó, essa não. Essa tem nova, ela tá aqui porque ela gosta de mais sombra, ela gosta de mais umidade, ela tá adaptada às condições de centro, às condições de meio. Mas aí a gente foi fragmentando, não foi? A gente foi desmatando, a gente foi desmatando, a gente foi desmatando. E vamos imaginar essa condição que eu criei. Esse aqui, ó, olha que bonitinho. Esse fragmento. Tá vendo essa plantinha aqui? Ela não era do centro? Onde é que ela tá? Rodou. Na borda de um fragmento. Boa, gostei. Então tá adiantando eu colocar uma plaquinha agora nesse fragmento. Gente, agora não precisa tocar. Você imagina eu criar um fragmento aqui. Se eu criar um fragmento aqui, ó, todas as plantinhas que estão aqui, ó, elas eram de centro que agora está na borda. Não vai dar conta, elas vão morrer. O que vai acontecer se elas morrerem? Uai, o fragmento vai diminuir, mas eu vou continuar expondo plantas de meio à borda. Vai morrer, vai morrer. Então chega uma hora, que é o que acontece quando alguém pergunta, não é possível que vocês estão tão preocupados com a floresta amazônica. Ainda existem quilômetros e quilômetros quadrados de floresta amazônica. Tem muita floresta amazônica para desmatar. Gente, nós estamos expondo a floresta à borda. Chega uma hora que não mais tem como preservar. O ponto de retorno acabou. A primeira vez que eu fui na Amazônia, eu fiquei chocado, porque eu imaginei que eu ia sobrevoar um tempão, floresta. Você chega lá, não é assim. É um tanto de fragmento. Hoje, floresta, principalmente em parque, né? E esse ponto de retorno que você falou é fundamental. O que acontece? O que é isso daí? O que vai acontecer, gente? A gente, naturalmente, quando a gente desmata, tem consciência e para, a natureza recupera por conta própria. Sucessão ecológica secundária. Secundária. Perfeito, ela vai recuperar. Recuperação de ambiente degradado, a própria natureza faz isso. É o que a gente espera. Se a gente parar, né? A gente dá uma pausa. Só que chega um determinado momento onde eu já fiz uma fragmentação tamanha, o efeito de borda já tão absurdo, a pouca população que sobrou está com uma variabilidade genética pequeniníssima, qualquer micro-ondinha de calor, uma chuva, todo mundo morre de uma vez só, que eu digo o seguinte, essa natureza perdeu o seu poder de resiliência, de recuperação, não adianta mais. Ainda que agora você tome consciência e fala, vamos parar de desmatar, já é tarde demais. Ela por si só continua a degradação. Enfim. Imagina que eu peguei esse papel aqui, ó. Dá pra ver na câmera? Não dá esse papelzinho? Eu dobrei ele. Dobrei um pouquinho. Eu quero que ele retorne ao seu estado original. Ele retorna. Ou seja, eu respeitei a resiliência dele. Legal. Aí eu vim aqui de novo, dobro de novo. Aí volta ao seu estado original. Respeitei a resiliência. Só que agora o que eu fiz aqui, ó? Agora eu não consigo mais voltar esse papel no estado original dele. Perfeito. Não respeitei a resiliência. Perfeito. E aí a gente tem que ficar muito esperto, que a prova ela pede uma proposta de intervenção. O ambiente está fragmentado, o ambiente está todo isolado, as espécies estão isoladas, está tendo cruzamento de parente, está tendo deriva gênica impactando, diminui a diversidade. O que a gente pode fazer para minimizar esse impacto? Já até fiz um desenho aqui. Joga para lá. Era isso? Isso. Isso não, porque a galera decora. Muito legal. Agora é o momento de entender esse processo. Não, eu acho que os meninos vão colocar no chat. Joga lá. Então eu tenho um fragmento aqui que estava isolado nesse cantinho aqui. Eu tenho um fragmento aqui que estava isolado nesse cantinho aqui, porque o resto foi tudo desmatado mesmo. E aí o que a gente falou? Que quanto maior a fragmentação, maior a endogamia. Quanto maior a endogamia, menor a variabilidade. Eu não estou dizendo, gente, que esse é o melhor dos mundos, porque o melhor do mundo é revitalizar tudo. Claro. Com espécie nativa, por favor. É revitalizar tudo. Mas, cara, o caos está muito grande. O que dá para fazer de imediato, de uma forma mais rápida? Vamos criar uma conexão entre os fragmentos, de modo a permitir, vamos voltar para o macaquinho daqui, ó, consiga migrar para cá e vir para cá e aumentar, então, o fluxo gênico. Palavra-chave. Muito legal de fluxo gênico. Meu Deus do céu. Aumentar o fluxo gênico entre as diferentes populações, aumentando a variabilidade genética. Quem sabe o nome disso aqui? Corredor ecológico. Muito legal. Alguns autores podem chamar de corredor genético, corredor de biodiversidade. Faz sentido. E é um super benefício. Agora, imagina uma questão para pegar todo mundo. Eu gostaria de saber um malefício que pode acontecer depois da instauração, da construção de corredores ecológicos. Será que alguém consegue pensar numa coisa que é ruim? Eu penso em duas. Eu tô com uma aqui, mas não sei se é isso que você tá pensando. Mas pode falar, se quiser falar, quer falar? Será que tem alguma coisa a ver com dispersão, por exemplo, de doenças, assim, Pronto. parasitas? Jogou uma ótima. É a principal, né? Principal. Tem um bicho que está doente numa área, leva a doença para outra área.
E aí foram milhares de anos de seleção lá numa área, as espécies estão mais aptas já a conviver com esse parasito, na outra área pode ser um impacto maior. É, verdade. E outra coisa é queimada. Às vezes pode pegar fogo numa área e o corredor ecológico pode se servir, né, como um corredor de fogo também. Que leva fogo de uma área para outra área. Mas perto dos benefícios, vale muito a pena fazer. É o custo-benefício. Agora, Ângelo, para a gente dar mais uma avançada, se o desmatamento ele é o pior dos impactos ambientais no que diz respeito à queda da biodiversidade. Legal. Quem seria o segundo? Nossa, isso é muito legal. Que aí a gente dá parece inocente. É a introdução de espécies exóticas. Legal. E você acabou de dar a deixa para isso. Você falou assim, tem que fazer o corredor ecológico com espécies nativas. Então é fundamental que a gente use as espécies nativas. E antigamente o povo achava super interessante pegar a planta de um país, levar para outro país. O povo achava isso super legal. Você viajava para Inglaterra, aí tinha uma plantinha muito legal. Você fala, nossa, que legal, vou levar para o Brasil, né? Vamos lá, vamos trazer as plantinhas legais. E aí, qual que é o lance da espécie exótica versus a espécie nativa? Espécie nativa é a espécie original da região, que é daquela região. Uma espécie exótica, ela foi trazida de uma outra região e foi introduzida. E uma coisa que a galera confunde, vale a pena a gente falar, é porque tem gente que acha que se eu pegar uma espécie lá na Inglaterra e trouxer para o Brasil, que ela vai virar uma praga. Que sempre vai acontecer isso. E, na verdade, na maioria das vezes... Vai morrer. Vai morrer, ué. Perfeito. O problema é quando não morre. Exatamente. Porque quando ela não morre, se você for parar para pensar, ela não tem parasitos naturais, ela não tem predadores naturais e o pior, ela tem competidores. Porque se ela existe, ela consome algo. E ela vai consumir algo que alguma outra espécie daqui nativa já consumia. Perfeito. Então começa a competir. Então o problema não é ter uma espécie nova só. O problema é que essa espécie nova que é introduzida, essa espécie exótica, ela compete com a espécie nativa, levando a espécie nativa muitas vezes à extinção. Porque é uma competição desleal. Eu sempre... Vão trazer Darwin. Ai, esse maravilhoso inglês pra cá. O que ele diz? Na luta pela sobrevivência, sobrevive o mais adaptado. Não é isso? Mediante uma competição e uma competição. Neste caso, eu estou falando pelo mesmo nicho ecológico. Então, seguindo o princípio de Gauss, é um princípio da exclusividade. Se você está bebendo a mesma água de alguém, se está ocupando o mesmo espaço de alguém, se está comendo a mesma comida de alguém, não tem como coexistir. É princípio da exclusividade. Vai só um sobreviver. Por que há uma tendência da espécie exótica sobreviver ao invés da nativa? Porque, cara, se essa exótica... Porque o certo, o normal, o esperado era que essa exótica morresse. Se ela não morreu, é porque o nível de adaptabilidade dela é muito alto. Isso. Porque ela foi submetida a um novo pH, uma nova luminosidade, uma nova umidade, uma nova pluviosidade, e mesmo assim ela sobreviveu, é porque o poder dela de adaptação é muito gigante. Então, mediante essa competição, ela que é a mais adaptada, tende a sobreviver. Então, o grande impacto na queda da biodiversidade com a introdução de espécie exótica nem é porque ele é um predador voraz que vai comer tudo e todos. Ou, às vezes, é um parasita muito agressivo que vai adoecer todos e vai causar... Não, é porque é um competidor muito bom. E, mediante competição, é ele que vai sobreviver. E sai acabando, e dizima mesmo. Aí detona. E tem um tanto de espécie que a gente tem aqui no Brasil que a gente nem imagina que é exótica, que veio de outro lugar. Você trouxe exemplo? Eu trouxe uns aqui, ó. Primeiro, lagartixa. Lagartixa. Essa é massa, né? Porque todo lugar tem, sua casa tem uma, né? Aí tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem mais gente que odeia do que ama, eu acho, né? Eu sou bem diferente com a lagartixa. Só de eu saber a função dela, eu crio uma empatia por ela, sabe? A Carol, minha esposa, detesta. Tem pavor. Detesta. Aí, lá em casa, tinha uma lagartixa morando atrás da televisão. Tipo essa tela que tem aqui no fundo, aqui, ó. Tem uma tela aqui no fundo, é tipo lá em casa. Aí ela fica na parede, né? Então ela tava bem escondidinha. Só que eu comecei a sacar umas bolinhas assim, embaixo da televisão. Aí eu olhei e falei assim, isso aqui é excreta de lagartixa. Que é o quê? Ácido úrico, é réptil. Aí eu falei, tem um ácido úricozinho aqui. Tipo uma pastinha assim. E comecei a ficar de olho, né? Aí um dia eu tava lá de bobeira, eu vi ela saindo, comendo um insetinho e voltando. Eu falei, obrigado, tá comendo inseto. Tá vendo? Aí, é isso que me faz empatia por ela. E a gente ficou convivendo um tempão. Só que um dia, ela saiu na hora que a Carol tava lá. A Carol viu. Já era. Um grande predador. E ela entra em desespero. Ela falou, por favor, pega essa lagartixa. Eu falei, meu Deus do céu. Lagartixa é um bom exemplo. Qual é outro que você tem? A mamona. A mamona. E o mais louco é que tem a história da mamona,
que o Dom João VI, ele falou assim, ó, eu vou dar benefícios para quem trouxer para o Brasil espécies que são economicamente úteis. Aí, por que ela é útil? Olha o nome dela, vê se alguém descobre pelo nome. Ela chama Ricinus communis. Óleo de... Ricínio. Aquele óleo que eles usam para algumas pessoas usavam quando estava Pode usar até no cabelo também. Né? Usavam nessas coisas. Esse óleo de rícino é tipo isso. A galera usava então para isso, então eles incentivaram. Mamona. Quando eu era pequeno, a gente brincava de guerra de mamona. Nossa, já fez isso. Eu já. O James provavelmente. O James tem cara que teve infância de... Peão da roça. Viu? Brincadeirinha chata. Real. No terreno do lado de casa tinha um pezão de mamona lá, filha. Aí era loucura, parecia a Segunda Guerra Mundial. E por um tempo a gente tentou fazer biodiesel por meio da mamona. Essa e que seria uma sacada muito boa, né? Porque é uma maneira de você incentivar a economia em locais onde praticamente não tem agricultura nenhuma. Porque a mamona dá em tudo quanto é canto. Mas hoje não é usada a mamona para hoje biodiesel? É mais da soja mesmo. A soja dominou. Então o óleo vem dessas leguminosas. A outra já caiu no Enem. É a jaca. Jaca é asiática, e o nome original é Chaca. E quem trouxe também foi o Dom João VI. Ó, que homem, hein? Olha a confusão que teve. Tem a Mata da Tijuca, lá no Rio. Tem. E aí já estava tendo uma crise hídrica no Rio de Janeiro, e tinha a ver com o desmatamento que eles já tinham feito ali. Aí tiveram uma ideia, vão reflorestar. Só que escolheram as espécies que eles gostavam mais. E Dom João VI gostava de Chaca. Chaca, na época, trouxe pro Brasil. Ninguém conseguia falar Chaca. Aí começaram a chamar de quê? Jaca. Aí chegaram aqui os americanos, né? Tava trocando ideia com a galera. Eles não conseguiam falar jaca e chamaram de Jack. Até só vai piorar. Aí tem Chaca, Jack, Jaca, sacou? Agora eu preciso falar um negócio que é lógico que você vai lembrar. Cara, acho que desde o segundo ano do BTP, que a gente faz uma live de proporções faraônicas. Que é a última live. Né? A última live no Interprovas, que é, né, pra galera que participa da plataforma de revisão. E é uma live onde a gente profetiza muita coisa. Mas não é baseado no horóscopo. Né? Não é baseado na sorte. Então eu, Ângelo, Daniel, a gente senta, a gente estuda sem comunicação, é um combinado real isso. Cara, o que você acha que tem chance de aparecer na prova? O que eu acho? Cada um assim, não, eu acho por causa de... E tem motivos pra gente achar. A gente estuda as provas dos últimos 2 anos. A gente estuda os acontecimentos que reverberaram nos vestibulares, que podem servir de inspiração para a prova deste ano. E é com base nesse estudo que a gente começa a falar. Tá. Aí a gente junta e fala, o que bateu entre os 3? Isso é, assim, uma chance muito grande de aparecer. Porque são 3 professores que com muita experiência, que há anos trabalham só com alta performance, aprovação em medicina, e aí focados e bateu. Um comum entre os 3. Então, vai até para um cartãozinho vermelho, etc. A gente faz a live das após apresentando isso na boca da prova, na semana da nossa prova do dia 2 do Enem. Beleza. E teve um ano, meu querido, que o Ângelo ele não acertou o tema. Porque uma coisa é você falar assim, acho que vai cair aquecimento global. Beleza? É um tema e que pode ser abordado de várias formas. O Ângelo acertou a espécie. Não, aí foi um monstro. E foi a jaca, você lembra? Sabe o que é a grande loucura? É sorte também. É claro que tem muita pesquisa, mas acertar a espécie... Não, a espécie é sorte. É sorte. Não, a espécie não tem jeito. O maior problema disso? Gera inveja nas pessoas. Tem gente que fala mal de você, vai dar, ele falou, sei lá. Ele sabia a prova. Não, foi uma loucura. Não, você quer ver uma outra que eu também... Eu enxergo isso mais como repertório. É uma quantidade de repertório tão grande, que para vocês pode ser sorte. Mas eu acho que não é, não. É um repertório que vai adquirindo ao longo do tempo. Tem muito esforço, né, que substitui a sorte ali. Ó, o James, ó. Tá bem nessa pegada. Isso, filho. Que isso. É orgulhoso. Teve uma outra live que eu acho que você vai lembrar também. Que essa eu fiquei chocada com o Daniel, que a gente falou assim, a gente vai ter que ter esse muito específico. Então não vale falar o assunto. O que você acha, mas tem que ser muito... E aí ele falou assim, então eu vou apostar em uma molécula. Vai vir citocromo. E veio citocromo. Cara, você acertar uma molécula... É
muito louco. Essa live das apostas é muito legal, cara. É muito legal, porque a gente vê muita coisa. E a gente tá também numa época que a gente tá com a cabeça fervendo, assim. A gente tá pensando o tempo inteiro na prova, o tempo inteiro 24 horas falando de biologia, prova. Biologia. Que é a diferença do nosso podcast para um outro podcast qualquer de biologia, que tem vários maravilhosos. Mas é que aqui a gente vai falar de biologia pensando em aumentar as suas chances de aprovação. É na prova. Então não é uma biologia qualquer, é uma biologia com um viés de aprovação. E também pensamos na sua felicidade, até mesmo na sua tristeza. Vou te contar uma coisa. A manga não é brasileira. Manga. É, isso é um absurdo. Nossa. A manga tinha que ser. Não, porque você viaja pra fora, às vezes você fica assim, com saudade de comer uma manga no Brasil. Assim, a galera já acha que o manga é do Brasil. Será? Manga também é asiática, velho. E o nome dela, eu não sei como é que lê. É tipo manha. Manha. O nome original é manha. Também não é brasileiro. Agora, mas jabuticaba é, né? Jabuticaba, acho que é. Não, tem que ser, não, porque se eu não for, eu vou entrar em choque, Nossa, cara. Nossa, jabuticaba só ouvi falar aqui também. Não é possível, Pra mim, jabuticaba é de Sabará. Minas Gerais. Caramba, jabuticaba é muito... Não, e eu considero a jabuticabeira a planta mais bonita pra mim. Eu sou muito fã da... E eu acho que ela deveria ser a nossa árvore de Natal. Ali, ó. Jabuticaba é uma fruta nativa do Brasil, especificamente da Mata Atlântica. Uhul! Viva jabuticaba! Seu nome tem origem no Tupi-Guarani. Ó, significa fruta que se alimenta o jabuti. Ó. Faz muito sentido. Jabuti. Ó, que legal, velho. Eu nunca pensei nisso. Que legal. Nossa, que fofo! O único ruim que se o jabuti comer tudo, jabuticaba. Né? Não! Você conseguiu pensar isso sozinho? Não, vocês ensaiaram antes, não é possível. Jabuticaba! Ó, e já que a gente tá falando, tem mais aí? Exemplo, você dá? Tem mais Pode dois. falar. Mas agora é um pouco mais impactante, assim. Porque tem um que é o Schistosoma mansoni. Da esquistossomose. Vamos para parasito. Então, é uma espécie de verme que surgiu na Ásia, foi para a África e da África, Brasil. E ele chegou aqui no Brasil e encontrou com o Bionfalaria glabrata, que é uma espécie de caramujo, que é brasileira. Bionfalaria glabrata. Bionfalaria não surgiu no Brasil. O gênero Bionfalaria. Mas a espécie Bionfalaria glabrata surge no Brasil. Entendi. E aí, o xistossoma encontra e consegue completar o seu ciclo usando o caramujo brasileiro como um hospedeiro intermediário. E ele fecha isso daí. Só que o mais doido é que o Bionfalaria glabrata também sai do Brasil e vai para a África. E lá encontra de novo o xistossoma. Que coisa. É tipo se você viajasse para o exterior e encontrasse um conhecido assim num lugar que não tem ninguém. Aí você vê alguém conhecido e que você encontrou. gosta. Né? E que você gosta. Sabe aquela esperança que a pessoa fica assim? Tipo, se a pessoa está apaixonada com alguém. Interessante. Ela viaja para outro lugar e fala, nossa, podia tanto encontrar o meu amor aqui. Encontra. Aconteceu. Aconteceu. Doideira. É muita coincidência. É muita né? coincidência. E o último exemplo, só para poder fechar, é porque esse exemplo é muito legal. Rapidinho, é porque eu até lembro de você mesmo falando, quando a gente fala de espécie exótica relacionada à doença, o Aedes aegypti Nossa. é um excelente exemplo, né? Esse daí, Não, porque o Aedes aegypti ele é tão doméstico, ele é tão nosso, porque ele não é mais um animal peridomiciliar, ele é intradomiciliar, porque a gente pensa no animal doméstico, cachorrinho, gatinho, mas ele é um animal, daqui a pouco eu tô colocando na coleira, saindo eu passear. Isso daí, cara, ele se deu bem demais. Ele se deu muito bem, e ele vem, como o próprio nome sugere, lá do Egito, nos navios negreiros. E a Aedes é odioso. O odioso do Egito. Nossa Senhora. Do Egito, de qualquer lugar do mundo, é odioso. Ele é odioso Ninguém mesmo. quer isso daí, cara. Loucura. Isso é louco demais. E é vetor de dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana. A febre amarela urbana, perfeito, né? E o último exemplo que eu trouxe é um clássico, assim, que ele é famoso, que é porque é o seguinte, os caras, às vezes, culpam um cara, até trouxe o nome dele para não culpar ele, totalmente. É porque a culpa vai para ele. Eles falam, é o pesquisador lá de São Paulo, e o nome dele é Stephen Kerr. E aí falaram que ele que trouxe. Só que eu fiz uma pesquisa aprofundada e eu descobri que não foi ele que trouxe a Apis mellifera de cara para o Brasil, que a já abelhinha. tinham trazido antes a abelha para o Brasil. E que essa abelha, ela chegou no final do século XIX. E ele trouxe também, o grande problema é que ele trouxe a africana e cruzou com essa europeia. Então já tinha sido introduzido no Brasil a abelha europeia. Só que ela não dava muito certo por causa do clima, né? Porque não era compatível com o clima da Europa, aqui no Brasil. Então ela não se dava tão bem. Aí a ideia dele foi assim, eu vou misturar com a abelha africana, que é muito agressiva,
não é bom de pegar mel dela, mas se misturar com a europeia, pode ser que eu tenha uma apis mellifera africanizada que vai ser ótima, que vai fornecer mel e não vai ser tão agressiva. E ele estava lá estudando essa abelha. Um dia, era feriado, e o estagiário teria que cuidar das abelhas. O que o estagiário tinha que fazer? Abrir as portinhas das colmeias, cuidar das abelhas, fechar as portinhas e ir embora. O estagiário foi... Abriu as portinhas e deixou as portinhas abertas. Não deixou as portinhas. 26 rainhas fugiram nesse dia. E quando as 26 rainhas fugiram, elas rapidamente... Isso foi... Olha aqui, ó. Tem a data aqui, ó. Em 1957, isso aconteceu. Em 1970, essa abelha estava no Brasil inteiro. Nossa Senhora. Hoje em dia, ela passou do México e está nos Estados Unidos também. Estrago. E aí, quando a gente fala da competição, tem um exemplo bonito, assim. Eu gosto muito da caatinga. Adoro a caatinga. Eu conheci esse bioma, assim, eu fiquei encantado, fiquei apaixonado. E tem uma planta que chama umbuzeiro. Umbuzeiro tem uma espécie de uma batata que armazena água, que chama xilopódio, que fica debaixo da terra. E sabe o que acontece? No auge da estiagem, que não está chovendo, não tem ninguém com folha praticamente. Não tem ninguém com flor. E as abelhas da região estão morrendo de fome e de sede. Aí o umbuzeiro vai lá e solta a sua flor. O que para ele é incrível, né? Porque se não só tem ele florido, não tem competidor. Exatamente. Maravilhoso, né? E salva as abelhas nativas lá da Caatinga. Só que aí agora, além das abelhas nativas, tem também as apis mellíferas africanizadas nessa região. Então, são os mesmos umbuzeiros, até menos. E aí, as abelhas nativas têm menos recurso, menos comida. E aí, isso pode favorecer a extinção das abelhas nativas. Nossa Senhora. Interessantíssimo, né? Bom, e aí se cair espécie exótica, mais uma vez, é provável que eles vão falar, agora um outro termo que você vai ter que decorar, controle biológico. Isso é legal. Para espécie exótica, a venda casada é com controle biológico. O que seria o controle biológico? Que é muito difícil de acontecer. A gente falando aqui vai parecer que é muito fácil, mas é muito difícil de acontecer. Então tá, a espécie que eu estou chamando de praga exótica, ela vive aqui em um crescimento populacional exponencial porque ela não tem predador, porque ela não tem parasita, porque ela está na competição ganhando de tudo e todos. Então vamos lá no ambiente nativo dela, onde ela está em equilíbrio, e descobrir quem que é o predador e trazer para cá. E descobrir quem que é o parasita e trazer para cá. Beleza? Na teoria... É perigoso, né? Não, é muito perigoso. Porque vai que essa espécie que você está trazendo para cá, para parasitar ou predar a sua exótica, se torne uma outra espécie exótica. Então eu tenho, cara, uma cagada em dobro. Então é um negócio muito perigoso. Então existe uma obrigatoriedade antes de você arriscar a cogitar fazer isso. Você tem que ter a garantia que o predador ou parasita que você vai trazer, ele é específico à sua praga. Tem que ter muito estudo. Muito estudo prévio. Tem uma história muito curiosa, você me lembrou, que é assim, lá em Fernando de Noronha, tinha uns ratos que estavam incomodando a população. E os turistas, né? Não, os ratos estão incomodando, isso não é bom pra gente, pra nossa imagem, não sei o quê e tal. Aí fizeram uma reunião dos moradores, né? Aí, na reunião dos moradores, um cara falou assim, gente, eu tenho iguana. E a minha iguana come rato. A galera, não, iguana é legal, os turistas vão gostar. Vamos soltar umas iguanas. Aí soltaram as iguanas para poder comer os ratos. Só que a iguana comia o rato na casa do cara. Na vida mesmo, iguana tem hábito diurno e o rato hábito noturno. Um não conta com o outro. Hoje tem duas pragas lá em Fernando de Noronha. As iguanas e os ratos. E as iguanas estão comendo os ovos de quem? Dos passarinhos. Tipo mico, que fica comendo ovo de passarinho. Aqui tem muito mico, que é exótico, assim, dentro do mesmo país, dependendo, pode ser exótico. Esse miquinho de Minas Gerais veio da Bahia. Eles comem os ovos. Um dia eu tava assistindo no MGTV. O tucunarete lá, ele é exótico da Bacia São Francisco, ele não tinha que estar ali. Não tinha. Eu vi uma vez um cara, foi muito engraçado, cara. Ele tava no MGTV ao vivo. É um jornal aqui de Minas Gerais, tal, da Globo. Aí ele ao vivo lá, estava conversando. O repórter, uma bióloga e esse cara que cuidava de micos. Aí ele falou assim, eu cuido dos micos porque se eu alimento os micos não vão comer os ovos dos passarinhos. Aí a bióloga falou com ele assim, não. Se você alimentar os micos, eles vão reproduzir cada vez mais. E cada vez vai ter mais mico. E tendo mais mico, eles vão comer mais ainda os ovos dos passarinhos. Faz muito sentido. Aí voltou pro cara, né? Ele falou assim, ele falou assim,
Eu adoro os micos e odeio os humanos. Boa conclusão. Aí acabou. Tô limite os micos aí. Não, é sobre isso. Não, show demais. Então é isso. Falei de espécie exótica, falei sobre controle biológico, que é a tentativa de introduzir um predador, um parasita, desde que ele seja específico à sua praga. Na agricultura, né, se usa muito essa tentativa de controle biológico para não ter que usar o quê? Agrotóxico. Tem um exemplo bem legal. Os parasitoides. Isso é muito bom. E o Enem gosta disso, né? Que é um intermediário, né? Intermediário. Porque predador mata e come. O parasita tem um relacionamento duradouro. O parasitoide está no meio de predador e parasito. Então está ali no meio, um parasitoide. Oide parece com um parasito. O exemplo mais famoso é uma vespa, que ela coloca seus ovos numa lagarta. Essa lagarta, ela come folha de planta. E aí os ovinhos eclodem na lagarta e lentamente eles vão comendo ali a carne dela. Ela morre lentamente, depois as vespinhas nascem. Só que tem uma coisa muito legal. Se não tiver lagarta, não tem a vespa. Você sacou a ideia? Sim, então quando acabou um, acabou outro. Acabou um, acabou outro. Perfeito. Então dá para usar como controle biológico. Isso. Então vamos imaginar, eu tô aqui, que aí a gente vai conseguir até avançar para mais um impacto que está sendo uma das nossas apostas para esse ano. Eu estou aqui na minha agricultura vivendo um problema grave em função de uma lagarta que está comendo as folhas da minha planta. Essa lagarta, né, é uma fase larval de quem? De um inseto. Eu posso usar o agrotóxico inseticida, que mata inseto. Boa. Mas se eu tiver um controle biológico, se eu tiver uma vespinha que coloca o ovinho, que é um parasitoide, beleza. Muito então, melhor. Não precisei usar o agrotóxico. Por quê? Porque o parasitoide resolveu isso para mim. Seria ótimo. Eu não estou envenenando o ambiente, a planta, com o agrotóxico, graças ao controle biológico. É uma boa alternativa. Ótimo. Agora, a bem da verdade, que controle biológico é exceção. O que a gente usa mesmo é agrotóxico. Agrotóxico. Que, inclusive, a gente já pode começar desmistificando. Agrotóxico, se bem usado, é uma coisa boa. Chocante um biólogo falar isso, né? É uma pesado. Coisa boa. E digo mais, se não fossem os agrotóxicos, mais pessoas passariam fome. Teriam menos comida. Não, isso é. Isso daí é impactante, cara, a gente pensar nisso, né? É um peso. É porque, na verdade, ainda está num campo difícil, né? Da gente sustentar uma agricultura inteira orgânica. Como é que a gente tem uma seria agricultura... o ideal, né? Seria o ideal, seria o lindo. O fato é o seguinte, turma. Quando a gente falar de agrotóxico, é toxina da agricultura. Legal. Né? Que, para diminuir o peso, tentaram forçar uma nova nomenclatura como fitodefensivos ou defensivos agrícola, porque o nome agrotóxico por si só já é pesado. A gente sabe que ele é uma toxina e vai fazer mal. Se a prova abordar o agrotóxico, as chances é realmente que mostre o lado negativo do agrotóxico. Essa é a regra. Ponto. E aí a gente tem de várias naturezas. Então tem agrotóxicos do tipo herbicida, inseticida, né? Tem ali bactericida. Então, de acordo com a praga, fungicida, de acordo com a praga que está acontecendo. E tem uns que eu fico um pouco chocado, assim. Tem uns que matam rato e tem uns que matam passarinho. É Isso mesmo? daí é complexo. Tipo corvo. É um clássico, assim, que mata corvo. Porque já lembra que tem uns espantalhos, aquelas coisas pra espantar corvo? Sim. Eles usam, cara. Pra matar o corvo. Corvo. Que então, isso, de forma geral, sabia. chama de pesticida. Mata as pestes. As pestes, legal. Agora, por que a gente está com essa tendência de imaginar que agrotóxico pode estar na sua prova? Porque a gente andou tendo recorde de aprovações de venenos usados na nossa agricultura. 663 novos agrotóxicos no último ano sendo aprovados, inclusive vários deles proibidos, por exemplo, na Europa. E a gente está à torta direita. Então tá soltando à torta direita. Essa é a regra. Uma coisa que eu queria chamar... Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. Mas uma que eu queria chamar a atenção fortemente é o seguinte. Existe um dogma da agricultura que dizia que para cada praga, um novo agrotóxico. Não. A gente vai na indústria química e produz o agrotóxico. Beleza. Hoje, graças à biotecnologia, o dogma mudou e hoje se diz para cada praga, um novo transgênico. A planta transgênica, ela já vem com
com uma defesa a essa praga. E essa defesa, pode ser um inseto. Vai que é uma planta que tem, então eu vou inventar um gene de um fungo que torna a sua folha impalatável à lagarta. Então, essa planta por si só é uma planta transgênica porque ela tem um gene de outra espécie, ela tem um gene do fungo. Ela já tem essa defesa contra a lagarta. Então, eu não preciso jogar um inseticida para acabar com essa lagarta. Porque a planta por si só, ela se defende. Porque é muito complexo aplicar o agrotóxico, né? Você imagina. Quem mais sofre com esse processo todo? Quem mais sofre são as pessoas que aplicam o agrotóxico. Cara. Certamente. Para eles é muito impactante. E aí, o certo mesmo... Tem várias regras. Para o cara aplicar o agrotóxico, ele tem que ter uma roupa especial, ele tem que colocar a concentração certa. Só que fizeram um estudo e perceberam que a maior parte das pessoas que lidam com isso são analfabetas. Então, elas não têm informação suficiente para se proteger. Então, elas acabam entrando em contato com o agrotóxico mesmo. E outra coisa, aquela história que eu falei que o agrotóxico pode ser bom, depende. Depende qual depende se é uma substância muito estudada, muitas delas são, e tudo tem uma concentração certa e um tempo certo. Então, se hoje eu tenho uma plantação de manga, se eu borrifar, por exemplo, um agrotóxico lá nessa plantação, eu tenho que esperar um tempo certo para colher a manga. Perfeito. E aí o grande problema é que se a maior parte das pessoas que lidam com isso não tem muita instrução, pode ser que essa colheita seja feita antes e que essas pessoas, que são as que mais sofrem, e também as que ficam no entorno, são as que mais sofrem, porque elas têm um contato direto, né? E aí, vamos imaginar, e os polinizadores que estão ali? Polinizadores. Tá. Então, assim, as chances dos malefícios, elas são muito grandes. Muito grandes. Porque exigiria uma fiscalização e um rigor muito grande na aplicação para que, cara, os efeitos sejam os menores possíveis. Então, a gente, de fato, quando fala de agrotóxico, tende a vincular os danos mesmo, aos perigos. E aí, olha que coisa interessante. Vem comigo. Então, dentro desse contexto, professora, parece que as plantas transgênicas, os alimentos transgênicos é bom. E aí, agora eu preciso de muita calma. Vamos lá, porque o raciocínio tem que ser completo, não pode ser interrompido, senão fica algo perigoso aqui agora. O que acontece é que, se eu faço uma planta transgênica e essa planta ela é resistente a um determinado inseto, de fato, neste primeiro momento, parece que eu estou reduzindo o uso do agrotóxico inseticida. Não estou precisando usar o inseticida porque a própria planta se defende contra o inseto. Pelo menos a curto prazo. A longo prazo, essa história muda. Porque eu sei que desse grupo de gafanhoto que atacaria a minha planta, existe variabilidade genética. Uma população desses gafanhotos vão sobreviver àquela planta transgênica. Então, o que a planta transgênica fez foi selecionar o grupo de resistente. Daqui a pouco, esses poucos que sobraram nhanhando entre si, eu já tenho uma nova população de gafanhoto resistente. Aí, o que você faz? Eu crio um novo transgênico. Bem, você cria um novo transgênico que vai promover a seleção de novo. Só que vai selecionar agora um grupo de gafanhoto dentro de um grupo que previamente já era resistente. Caminhando para algo que hoje já tem esse nome consagrado na literatura, para uma super praga. Essa seleção constante, ela vai levar a vai chegar uma hora que você selecionou um grupo de gafanhotos resistentes que não tem mais como eu criar um novo transgênico, porque não é fácil eu criar, eu vou achar um gene aqui no supermercado e coloco que vai dar certo. E aí? Nesse momento, onde a minha agricultura está sendo atacada por essa onda de gafanhoto mega resistente, sobrou o quê? Posso falar? Toneladas de agrotóxico. Vamos jogar veneno. E agora você está comendo uma planta transgênica entupida de agrotóxico, que é o que sobrou. Então, a longo prazo, não dá para falar que os transgênicos diminuem o uso de agrotóxicos. Pelo contrário, ele aumenta o uso de agrotóxico. E esse caso, eu te falei do inseticida. No Brasil, a realidade é pior, que foi a questão da UERJ. No Brasil, a situação é pior. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos transgênicos são resistentes ao herbicida. E herbicida é um agrotóxico que é contra quem? Contra ervas daninhas. Então, vem cá, eu preparei o meu solo. Ele tá aerado, tá fofinho. Aí eu joguei água no meu solo. Aí eu adubei o meu solo. Pra quê? Pra receber a minha soja, pra receber o meu milho, pra receber a minha planta que vai me dar um lucro daqui a pouco. Só que vem uma praga chamada de erva daninha, que tem esse nome, não é à toa. Ela é danosa.
e alastra, sugando água e sais do solo que deveria ser da minha planta. Crescendo e fazendo sombra na sementinha da minha planta que está ali crescendo. Então, eu não gosto dessa erva daninha, que ela vai diminuir a produtividade agrícola. Eu quero fazer o quê? Eu quero matar essa erva daninha. Como é que eu mato? Jogando um veneno, um agrotóxico chamado herbicida. Herbicida mata a erva daninha. É isso. Só que pode matar a minha também. Porque é um veneno que mata a planta. O grau de especificidade não é tão alto. Então, eu sou obrigada a jogar pouco herbicida para não matar a minha também. Não mata tanto a praga, mas pelo menos preserva a minha. É um negócio desconfortável para o agricultor. Tiveram a brilhante ideia. Entenda brilhante com muita ironia. Qual que é a brilhante ideia? Eu vou criar uma planta transgênica que seja resistente ao herbicida. Porque agora eu posso jogar o herbicida à vontade, eu posso jogar o agrotóxico à vontade, com a certeza de que vai matar apenas a erva daninha, uma vez que a minha planta transgênica é resistente. Só que na hora que eu viro para você, meu querido, e falo, agora eu posso jogar à vontade mesmo. Não é nem aquele aplicador que fica choque, jogando veneno. É um aviãozinho, quem nunca viu aquele aviãozinho que... literalmente uma chuva de veneno. Agora não é nem avião, agora é drone. Jogando aquele tanto de veneno. Drone é melhor que o avião, né? Jogando aquele tanto de veneno. Então, peraí. A partir do momento que eu dou condições de você jogar veneno o tanto que você quiser, com a segurança que só a erva daninha vai morrer, o uso de agrotóxicos foi lá no alto. Depois que o Brasil se tornou o maior produtor de plantas transgênicas do mundo, também se tornou o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Nó. E essa venda não é à toa, não é uma mera coincidência. Tem uma relação direta. Questão da UERJ. Legal. Questão da UERJ. E teria uma recomendação para minimizar esse impacto, né? Porque a galera da Embrapa, eles pedem para quando você tiver uma plantação gigante transgênico, você colocar no meio dessa plantação algumas faixas de plantas não transgênicas, exatamente para serem comidas por insetos e manter a biodiversidade daquele inseto, não sobreviver só o inseto que consegue comer planta transgênica. A gente chama isso de boi de piranha. Sabe quando você vai atravessar um rio, tá cheio de piranha? Você escolhe o pior boi, fala, vai. Aí as piranhas comem ele e depois você atravessa com a boiada. Então, se você manter algumas faixas de plantas não transgênicas, você mantém a biodiversidade dos insetos. E não seleciona somente aqueles que são resistentes a comer plantas transgênicas. Legal, show. Né? Agora, tudo isso dentro do campo da ecologia. Lembrando que vários desses DDTs, desses inseticidas, eles levam a bioacumulação e magnificação trófica, que a prova ama. Então, esses inseticidas, esses venenos que estão chegando no seu prato, eles podem ser acumulados gradualmente. E o acúmulo na nossa biomassa ao longo do tempo é o que a gente chama de bioacumulação. Magnificação trófica e bioacumulação são coisas diferentes. Magnificação trófica é o aumento dessa toxina ao longo da cadeia alimentar. Bioacumulação é ao longo da minha vida. No meu corpo, é o acúmulo ao longo da minha vida. Legal. É isso. Falando em bioacumulação, hoje em dia tem estudos relacionados ao microplástico com bioacumulação. Legal. Eu acho que a gente pode avançar. Era isso ou você quer falar alguma coisa? Vamos para o microplástico. E aí, quando a gente fala de microplástico, assim, a gente tem que lembrar do contexto histórico, assim. E da vantagem do plástico, né? Porque também falar assim, a gente não pode falar assim, plástico faz mal, plástico é ruim. Fim do plástico. Olha eu aqui, cheio de plástico, usando tanto de plástico aqui. Plástico é barato, é maleável, é ótimo. Agora, onde que eu acho que está o maior erro de todos? Usar plástico, sabendo que ele dura mais de 100 anos, aí você usa plástico para embalagem. Isso é uma loucura. Se eu fizer esse microfone aqui, tem plástico aqui. Ele vai durar 100 anos, por exemplo. Beleza. Ótimo, que vai durar 100 anos, eu uso plástico. Agora, para que eu vou fazer uma embalagem de plástico? Às vezes eu vou comprar uma bala, a bala está embalada num plástico, eu tiro aquele plástico, tem outro plástico. Uma grande loucura. Não, você vai no supermercado, aí você já viu assim, várias embalagens, por exemplo, cenourinha baroa, aí envolvido num plástico. Loucura, porque é barato. É porque é barato. Então a galera usa loucamente, sacou? Não, e aqueles palitos de dente no restaurante, onde cada palito é envolvido por um plásticozinho. Canudinho. Garrafa PET. Quando eu era criança, tô entregando a idade aqui, eu tenho 43 anos, eu comprava refrigerante, aí tinha que levar lá a garrafa de vidro, se levava ela vazia, entregava ela na onde você ia comprar e pegava a cheia, sacou? E aí, de repente, surgiram as garrafas PET, sacou? De plástico. E aí, de repente, a coisa explodiu. É mais barato, mais fácil deles fazerem. Imagina o trabalho que dava aqueles caminhões buscando garrafa, lavando garrafa, era complexo.
Não que a gente não recicla o plástico, a gente recicla. O Brasil, ele recicla 60% do plástico. E quase 100% de metal, de alumínio, sabia disso? Mais caro, isso é legal né? demais, Legal. né? Os Estados Unidos, menos que a mais gente, grana. tipo 40% que eles reciclam. Só que o problema maior que a gente vive hoje não é o plástico, que a gente pega no plástico e vê o plástico ali, por mais que ele incomoda. Tem um grande problema que é o microplástico. É o microplástico. E aí se fala de microplástico quando ele tem menos de 5 milímetros ali de diâmetro. E por que isso começou a entrar em pauta e tem que começar, de fato, inevitavelmente, a aparecer nas provas? É porque, na verdade, esse microplástico que vem da deterioração do plástico na natureza. Então, o plástico foi jogado na natureza e ele começa ali com as intempéries serem desgastado e fica esse pó de microplástico espalhado na natureza. É que, além de estar contaminando todo o ambiente, está contaminando os seres vivos que estão ali naquele ambiente. Total. E aí, a gente começou a cogitar. Será que esse microplástico está na água? Aí ele foi absorvido por um filtrador. E aí o crustáceo comeu desse filtrador. Só um dado aqui do crustáceo. 80% do zooplâncton está contaminado com microplástico. Olha que loucura. Aí o zooplâncton foi comido pelo peixe pequeno, que foi comido pelo peixe grande, que eu pesquei e eu tô comendo. Será que esse plástico ele não tá caminhando ao longo da cadeia alimentar? Porque eu não estou falando de um material biodegradável. Então, há chance de bioacumulação e magnificação trófica. Essa é a regra. E alguns estudos provando, de fato, ele pode ser bioacumulado, porque além de eu não conseguir metabolizar, eu não estou conseguindo excretar. E começaram estudos de onde que esse microplástico está aparecendo. Qual parte do corpo? E então, o que nos traz um choque muito grande é que está sendo encontrado, e aí recentemente, no sangue. Partícula, não foi? Partícula de microplástico correndo do plasma sanguíneo. Que mais regiões? Gente, foi encontrado microplástico em líquido amniótico. Ou seja, está havendo a transmissão vertical do microplástico. Eu me contaminando, passando para o feto. Em fetos abortados, microplástico. Leite materno. E a gente viu a preocupação mudando, né? Porque lá no princípio a gente pensou assim, o microplástico, ele é muito poroso. E ele tem capacidade de absorver muita substância tóxica. Então a gente imaginava que o problema era ingerir esse microplástico e aí ele poderia soltar a substância tóxica e nós não teríamos a capacidade de absorver o microplástico. Então a gente poderia ter algum problema do intestino e também as substâncias tóxicas que cairiam no sangue, podia ir para o músculo, para outros lugares. Só que aí os caras foram ver e acharam esse microplástico, como você falou, em vários tecidos, coração, né, sangue. Que loucura. E pulmão. Aí ficaram chocados e foram entender uma coisa. Lá no seu intestino, dependendo do tamanho do microplástico, ele é absorvido. E o que pode acontecer é que ele pode passar no espaço intercelular, entre as células do intestino. Ou então sofrer um processo que chama endocitose. E ele cai no sangue. Aí distribui para todo quanto é lugar. E se ele tem mais toxina, porque ele é poroso e absorve toxina, a gente está sendo muito prejudicado. E aí agora é aprimorar os estudos para a gente descobrir o nível desse prejuízo. E é um problema que, cara, para ser solucionado, tá difícil. Uma solução de curto prazo, porque toda reunião que se faz, todo congresso que se faz, na tentativa de vamos reduzir a produção de plástico no mundo, não sai do lugar. A galera, não, vamos reciclar mais. Mas reciclar mais plástico não está reduzindo a quantidade do plástico existente. Que bom que você falou isso. Reciclar. São 5 R's. A gente tem que repensar, é o primeiro R. E é o mais importante de todos. Muito mais do que reciclar. Repensar, a gente tem que recusar, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Reciclar, na verdade, é o último deles, até porque é o que gasta mais energia, etc. Legal demais, são 5 R's. O que a gente falou hoje? Quebrando tudo. Não, foi coisa demais. Faz essa recapitulação aqui. Nós começamos com calor, aquecimento global. A gente falou sobre intensificação do efeito estufa. A gente falou sobre a inundação no Rio Grande do Sul. Aí a gente falou sobre espécie exótica, desmatamento, efeito de borda, endogamia. A gente falou de agrotóxico. Falamos de microplástico. Eu já nem sei mais. Só sei que me diverti muito. Eu amei! Adorei. Muito
conteúdo, nem sei quanto tempo deu, mas que, ó, uma coisa eu sei, 2 questões tem que sair desse podcast. Vai sair. Eu amei, eu conto que todos vocês entraram neste grupo que tá aqui na descrição, porque ali a gente tem a programação completa e toda terça-feira, às 5 horas, um novo episódio te aproximando da aprovação. Amei. Valeu demais, galera. Obrigado. Valeu.